Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Quem tem Bíblia, por gentileza, outra forma de ler, abra comigo no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Eu quero louvar a Deus, mais uma vez, por estar aqui com os irmãos, louvando, bendizendo, exaltando ao Senhor, pela oportunidade que Ele tem nos concedido, de estarmos adorando, bendizendo, engrandecendo ao nome dEle, que é sobre todo nome. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Se você achou, faz um sinal, diz amém. Versículo de número 1, está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos, e que o Espírito fale com a sua igreja. Pastor Paulo, pastora Juliana, não tive oportunidade de falar ainda. Muito bom ter vocês de volta aqui, depois daquela viagem histórica. Que Deus abençoe. Pastor Ivan é quase pai pela segunda vez aí, está quase. E tudo já deu certo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, jovens, nós estamos diante de um texto que é bastante conhecido por todos. Não cabe a mim nessa noite falar sobre algo escatológico todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, principalmente quando a gente vai falar um pouco sobre este livro da Revelação. Geralmente nós entendemos que vamos falar sobre algum texto escatológico. A minha ideia não é essa. E o que Deus me propôs no coração é falar um pouco da igreja de Éfeso. Propositalmente, eu sei que a última mensagem que eu tive a oportunidade de ministrar aqui foi a oportunidade onde eu tive de falar da igreja de Éfeso. E novamente eu falo sobre a igreja de Éfeso. Porém, no dia que eu estive aqui ministrando sobre a igreja de Éfeso, eu citei a carta do apóstolo Paulo. Aquela foi uma carta que Paulo destinou à igreja, que precisava ser exortada naqueles dias e admoestada sobre os momentos atuais que eles estavam vivendo, e eles precisavam ser preparados para os últimos dias ou os dias maus. Os anos se passam e nós estamos no ano 96 de Domiciano. E agora já não é mais Paulo que estava escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. Agora o próprio Cristo estava se dirigindo à igreja e escrevendo uma carta para ela. Os anos passaram e cresceu outra geração. E agora a geração que estava em Éfeso trazia um pouco de preocupações. E é por essa razão que Jesus então está se dirigindo ao anjo que estava na igreja em Éfeso para aconselhar sobre as condutas que eles precisavam ter, pois eram cristãos e foram escolhidos por Deus.
Pois bem, quando nós estamos diante da carta do Apocalipse, nós vamos entender que João está se dirigindo a uma igreja, a igreja dos últimos dias. Dentro das 7 igrejas da Ásia, ele está olhando para a igreja de Éfeso. E é importante nós notarmos que quando João está dirigindo uma carta para esta igreja, o Senhor olha para João e diz assim: fale para a igreja de Éfeso que eu conheço as obras que eles fazem. Eu conheço a personalidade que eles têm. Eu tenho acompanhado o esforço, a dedicação que eles têm em estarem praticando o Evangelho de Cristo Jesus. E sei que o esforço tem sido grande demais. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: eles estão sofrendo para preservar esse Evangelho. E eu tenho visto isso com muita cautela. Note comigo que todas as vezes que eu ouvi alguém pregar sobre a igreja de Éfeso, principalmente quando está relacionado ao Apocalipse, sempre eu ouvi críticas a respeito desta igreja. Porém, se tem uma igreja que Paulo pouco criticou, foi a igreja de Éfeso. E se tem uma igreja onde eu devo elogiar na carta que João entregou através de Cristo, foi a igreja de Éfeso. Porque os irmãos vão perceber comigo que Jesus não está criticando esta igreja, e nem está falando das más condutas que eles estavam praticando, porque este não foi o conceito e o objetivo da mensagem. Jesus está dizendo: eu quero dizer para vocês que eu tenho visto o esforço que vocês estão tendo para preservar o Evangelho de Cristo Jesus, para que a sã doutrina seja preservada diante da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade que era idólatra, uma cidade de 300 mil habitantes, que faziam cultos a Diana naquela época, e a outras imagens bem conhecidas. Mas quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, que João está se dirigindo, João está dizendo que esta era uma igreja preservada. Ela não permitia que a idolatria entrasse nos seus cultos, não permitia que o pecado entrasse nos seus cultos, não permitia que o modismo entrasse nos seus cultos. Éfeso era uma igreja conservadora, espiritual. E perceba que eu vejo isso como um elogio. Quando João está se dirigindo para essa igreja, ele está dizendo assim: olha, Cristo observou a conduta de vocês, e ele percebeu que vocês expulsaram alguns que se diziam apóstolos, entraram na igreja de vocês e tentaram manipular a comunidade. Quando vocês perceberam que falsos profetas estavam entrando na comunidade de vocês, vocês expulsaram eles de lá. Eu tenho isso por elogio, porque vocês preservaram a conduta da igreja de Cristo Jesus. Naqueles dias, alguns superapóstolos se levantavam, e eu falo o nome superapóstolos porque esse era o nome que foi dado por Paulo. Superapóstolos se levantavam naqueles dias, entravam nas comunidades evangélicas e começavam a profetizar aquilo que Deus não falava, começavam a falar uma língua que Deus desconhecia, e eles se titulavam línguas estranhas, inventavam milagres que não eram divinos, entravam na comunidades e pregavam um falso evangelho, manipulando os irmãos e ganhando dinheiro através da palavra da cruz de Cristo Jesus. Quando a igreja de Éfeso percebeu que existiam enganadores, que estavam entrando nas igrejas, estavam subindo ao púlpito para profetizar aquilo que não era uma verdade, eles expulsaram estes homens de lá, como se dissessem: a igreja é de Cristo Jesus e precisa ser preservada. Aqui
aqui a autoridade de Cristo que permanece. Não existem línguas estranhas falsas, não existem profecias falsas, não existem enganação. Quem reina na igreja de Éfeso é Cristo Jesus, e a igreja precisa ser conservada. Essa era a igreja de Éfeso. Talvez fosse por estas razões que o apóstolo Paulo não faz críticas a esta igreja. Percebam comigo que Paulo tem uma preocupação naqueles dias com a conduta que a igreja seguiria. Quando Paulo estava em Corinto, Paulo percebeu que a igreja de Corinto estava se perdendo totalmente. Alguns apóstolos estavam se levantando, profetizando aquilo que Deus não dirigiu a palavra. Paulo, quando percebeu que as pessoas estavam sendo enganadas com falsas profecias, ele gritou e disse: eu não preguei a vós palavras de sabedoria humana, porque as palavras de sabedoria humana passam, mas eu preguei a vós o que é demonstração do poder de Deus, para que a fé de vocês não fiquem fundamentadas em palavras de homem, mas apenas em Deus. Sejam espirituais para discernir o que é certo e o que é errado, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, mas o homem que é espiritual compreende quando o Espírito de Deus fala, e ao Espírito de Deus ele obedece, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Não permitam que profecias falsas cheguem na igreja de vocês. Observem comigo que Paulo, quando estava em Filipos, Paulo tinha um incômodo em preservar a igreja de Cristo. Paulo, quando estava passeando em Filipos, de repente, Paulo estava na sua caminhada missionária, Paulo e Silas, quando de repente ele percebe que existia uma multidão, que estava com uma jovem, que tinha um hábito de profetizar naqueles dias. Quando Paulo passa por uma praça pública, ele percebeu que uma jovem estava falando o nome das pessoas, a vida das pessoas. E quando Paulo e Silas está passando por aquela jovem, a jovem olha para ele e diz assim: lá está passando dois homens de Deus, Paulo e Silas. Paulo ficou incomodado. Ele entendia que o Evangelho de Cristo Jesus não é revelar o nome das pessoas, mas é mudar a vida das pessoas. O Evangelho de Cristo Jesus não é revelar CPF, muito menos identidade. Isso Deus já sabe o que é. O segredo do Evangelho é a salvação da nossa vida. Paulo passa incomodado. Quando Paulo volta novamente da missão, a menina olha para os dois e diz assim: lá vem dois homens de Deus, Paulo e Silas. Eu imagino Paulo olhar para Silas e dizer: Silas, não é esse o evangelho que a gente está pregando. O evangelho que a gente prega não é identificar o nome das pessoas, mas a vida continuar vazia. Essa menina está endemoniada, os demônios adivinham o nome das pessoas. Paulo vai até aquela menina e diz: em nome de Jesus, Satanás, saia e liberte essa jovem. O espírito da adivinhação sai daquela menina. Quando de repente as pessoas que estavam com ela começam a se perguntar: por que é que ela não profetiza mais? Por que é que ela não revela mais o nome das pessoas? Por que é que ela não revela mais identidade? Então Paulo se levanta e diz: porque ela foi liberta por Cristo.
Cristo Jesus. Jesus não morreu na cruz para revelar CPF e nem muito menos nome de pessoas. Ele morreu na cruz para salvar a nossa vida. Nós não vivemos por aquilo que se vê ou por aquilo que é adivinhação, mas vivemos por aquilo que não se vê. Eu não vejo Ele, mas eu sei que Ele me salvou, e é por essa razão que eu creio nele. E a preocupação de Paulo era a mesma de Jesus quando está diante da igreja de Éfeso. Eu costumo dizer, e quem fala isso não sou eu, John Stott fala isso, que uma das piores mensagens de Jesus na concepção do homem, na concepção do homem, foi a pregação depois da grande multiplicação. A gente costuma dizer que todas as vezes que Jesus pregava, uma multidão se reunia. É ou não é? Claro que é. Sermão da Montanha, 3.000, 4.000 pessoas se reuniam para ouvir a mensagem daquele carpinteiro. Mas teve um dia que Jesus resolveu pregar novamente, e dessa vez ninguém quis ficar na mensagem. A multidão que foi ouvir Jesus começou a se distanciar. Jesus está percebendo que ele está pregando, e agora o efeito é contrário, porque enquanto ele pregava, um saía, 10 saíam de um lado, 10 saíam de outro lado, uma multidão se afastava. Jesus está percebendo que as pessoas estão indo embora na sua mensagem, mas ele continua pregando: é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. Jesus está pregando e as pessoas estão indo embora, até que um fariseu se levanta e diz assim: mestre, para de pregar. O Senhor não vai fazer nenhum milagre para que a multidão volte a te acompanhar? Jesus olhou e disse: quer dizer que vocês estão me seguindo só por causa do milagre? Nenhum milagre será feito, porque o milagre já está diante de vocês. O Filho do Homem estará aqui. Olharam para Jesus e disseram: não, faz maná descer do céu, porque se pão descer do céu, a gente vai te seguir. Existia uma igreja que ia atrás de Jesus por causa de milagres. Existia outra igreja que ia atrás de Jesus, porque atrás de Jesus era sinal que sempre teria alimento. Era o grupo de interesseiros. E existia outro pessoal que ia atrás de Jesus, porque aonde Jesus estava, eles tinham status. Jesus disse: não, eu não vou fazer milagre nenhum, porque o milagre está diante de vocês. E qual foi o problema? O problema é que só sobraram 12, e até os 12 ficaram conversando uns com os outros. Que mensagem é essa que o Nazareno está pregando? Será que ele não vai fazer milagre? Será que leproso não vai ser curado? Será que cego não vai enxergar? Pedrão vai até Jesus, vai conversar com ele e disse: mestre, que dura mensagem é essa que o Senhor está pregando hoje à noite? Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, se você quiser ir embora, pode ir também. Pedro então fecha os olhos e disse: não, eu não vou embora. Eu não sigo Jesus por causa de milagre. Ele não me salvou para revelar o meu nome, ele me salvou para mudar a minha vida. Mestre, meu bom mestre, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui mesmo na dificuldade. Tem gente que está aqui e parece que a porta continua fechada. Tem gente que está aqui hoje e ainda continua com status de desempregado. Tem gente que está aqui hoje e só Deus sabe como anda a sua vida. Ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele entende que ele não serve a Jesus por causa de milagre, porque o milagre ele já fez. Ele serve a Cristo porque ele ama a Jesus de Nazaré e compreende que ele está cuidando de nós. Quantos estão aqui por causa de Cristo? É
por causa dele que nós estamos aqui. É por causa exclusivamente dele. Pois bem, nós estamos diante da igreja de Éfeso, e João está dizendo: Jesus conhece a obra de vocês, e percebe o zelo que vocês têm para manter a comunidade cristã. Se tem algo que vocês têm de bom, eu falo agora: vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, e eu também odeio. Vocês odeiam o pecado, e eu também odeio. Vocês entenderam que sou santos, como eu também sou santo. Mas eu tenho percebido que os embates desse mundo atual está fazendo vocês desanimarem para aquilo que eu chamei a vocês para fazer. Eu tenho percebido que o pecado da sociedade está fazendo com que vocês recuem, e parece que eu não enxergo o mesmo amor que vocês tinham antigamente. Lembra do início da fé? Quando vocês tinham aquela vontade de pregar, por que que não pregam mais, Éfeso? Lembram do início da fé? Quando vocês tinham aquele desejo de evangelizar, por que não faz mais, Éfeso? Lembra daqueles dias que vocês acordavam, e quando acordavam sempre pensavam em fazer alguma coisa para Cristo Jesus? Por que é que não fazem mais? A sociedade está desanimando vocês. O momento atual está fazendo os seus pés recuarem. O que é que está acontecendo, Éfeso? Por que é que vocês estão tomando essa atitude? Não foi para isso que eu chamei vocês. Eu chamei vocês para prosseguirem. Eu chamei vocês para avançarem. O pecado do mundo não pode fazer a igreja recuar, e nem muito menos desanimar. Quando Paulo olhou para Timóteo, ele disse: Timóteo, os tempos são maus, e quando você estiver ministrando, se prepare, porque muitos serão aqueles que irão virar o seu rosto de um lado para o outro. Parecerão que estão com comichão nos seus ouvidos, mas você é diferente, Timóteo. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Não recue, não retroceda. Pregues a palavra. Deus está falando com alguém aqui hoje e está dizendo: você não pode recuar por causa da sociedade, você não pode recuar por causa de palavras contrárias, você não pode recuar por causa do momento. Eu te chamei para pregar, prega. Eu te chamei para evangelizar, evangeliza. O mesmo arder que existia no seu coração tem que voltar a arder. Deus não mudou, a sociedade muda, mas o teu lugar não é aqui, o teu lugar é no céu. Você não está em casa, a sua casa não é esse lugar, a sua casa é no céu. Então enquanto estiveres aqui, prega, evangeliza, motive-se, porque eu te chamei para algo grande, e a regra é: não recue, não recue, não recue. Está desanimando? O que é que está parando? Outro dia Elias olhou para Deus e disse: Senhor, a pregação foi boa no mês passado, mas esse mês eu percebi que Jezabel continuou me perseguindo. Pai, e eu estou percebendo que Jezabel levantou um exército para matar este profeta. Sabe de uma coisa? Eu vou sentar nesse zimbro aqui,
me mata logo, Deus. Não dá mais para continuar, não dá mais para avançar, é muita pedrada, é muita perseguição, não há mais motivo para eu continuar. Elias desanimou. E eu sei que eu falo isso com responsabilidades. Elias ficou com uma síndrome de ansiedade naqueles dias, entrou em depressão, me mata logo aqui, não dá mais. Aí ele vai para a caverna, se esconde na caverna e fica lá, esperando a morte. De repente, Elias olha para Deus e diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Se os meus pais fracassaram no caminho, quem sou eu para querer continuar? Elias está na caverna pedindo a morte, quando de repente, não sou eu que falo, mas a Bíblia diz que de repente veio um forte vendaval, entrou sobre aquela caverna. Elias se levantou meio desanimado e disse: Deus veio falar comigo no vendaval, mas o vento passou, e a Bíblia diz: Deus não estava no vento. De repente o coração do profeta ficou preocupado, quando um terremoto entra sobre a caverna. Elias se levanta e disse: Deus veio falar comigo no terremoto, mas a Bíblia vai dizer: Deus não estava no terremoto. De repente, quando Elias menos espera, fogo entra dentro da caverna. Elias se levanta e diz: Deus veio falar comigo no fogo. O fogo passou e Deus não estava no fogo. O coração de Elias está preocupado, desanimado. Eu vou parar e Deus não vai me falar nada. Quando de repente, enquanto ele menos espera, uma brisa mansa e serena passa sobre Elias. Os cabelos da pele se arrepiam. Eu imagino o profeta dizendo assim: Deus não falou comigo no fogo, não falou comigo no terremoto, não falou comigo no vento. Será que ele vai falar nesse silêncio absoluto? A voz de Deus sai por detrás da brisa e diz assim: Elias, o que é que você está fazendo aí? Levanta-te, sai da caverna, a tua história não terminou. Senhor, mataram os profetas, assassinaram os profetas, e só eu fiquei aqui. Não, Elias, ainda existem 7.000 homens que não se curvaram para o regime do pecado. Senhor, faz 3 anos e meio que não chove mais em Israel. Então olha para o alto, o que é que você vê? E ele diz: eu vejo uma pequena nuvem, é do tamanho da mão de um homem, mas é sinal que vai chover novamente, vai chover novamente. Escuta uma coisa, Deus está olhando para você hoje e está dizendo: a caverna não é o teu lugar, a caverna não é o teu lugar. Você não é sustentado por aquilo que alguém falou ao teu respeito. Aquele que te chamou está segurando forte na tua mão nessa noite de quarta-feira. Está dizendo: volta a fazer aquilo que fazia novamente, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. O Espírito de Deus está falando ao meu coração hoje, e está dizendo: eu estou devolvendo a alegria, eu estou devolvendo o ânimo, eu estou devolvendo a felicidade. Vai pregar como pregava antigamente, porque aquele que te escolheu continua sendo o mesmo. Éfeso, por que é que vocês chegaram a esse ponto de querer parar e de querer recuar? Volta a praticar as primeiras obras.
Eu escolhi vocês para que o coração arda novamente. Quando Judá estava desanimada, o Senhor levantou o profeta Joel e disse assim: eu não quero mais que vocês rasguem as vossas vestes, rasgai-vos os vossos corações. Mas Senhor, o Senhor já não fala faz um tempo com a gente. Vocês querem que eu fale novamente? Queremos. Então faz o seguinte: voltem a orar como vocês oravam. Voltem a buscar como vocês buscavam. Voltem a interceder como vocês intercediam antigamente. Esses dias eu fui no monte novamente orar, e eu disse para Deus assim: Senhor, me ajuda a ser quando eu era com 17 anos de idade. Me ajuda a ser assim quando eu era com 17 anos de idade. Eu orei 2 horas no monte, e o joelho estava cansado, e eu disse: Senhor, eu quero ficar mais tempo aqui, me ajuda a ser. O Espírito tomou a minha vida e eu comecei a chorar novamente. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu te chamei para se relacionar comigo, eu não mudei, quem mudou foi você. Deus quer te levar àquele momento em que você sentia tanto prazer na presença dEle, que amanhecia e você permanecia de joelho. Eu tinha 17 anos de idade. Aí uma vez eu olhei para um irmão, colega da igreja, que gostava de orar, e eu disse assim: olha, eu quero fazer uma cirurgia de vista, porque meu grau está lá para 9,5, e eu já não consigo enxergar nada direito. Usar aquele óculos fundo de garrafa está me causando um trauma, e a lente está irritando os meus olhos. Meu pai me levou, mas o plano de saúde não cobre, e a cirurgia na época, que já faz alguns anos atrás, custava caro. Hoje está em volta de 4, 5 mil reais, mas antigamente era caro fazer uma cirurgia de vista. Eu olhei e disse: não tem dinheiro, 17 anos de idade, não tem quem me sustente, meu pai é militar, mas tem 4 filhos, o que é que eu faço? Aí eu chamei o Maurício, amigo meu, para estar orando comigo. Eu disse: já que você gosta do monte, vai no monte orar comigo. Ele olhou para mim e disse: olha, eu vou no monte orar com vocês, mas tem que ser propósito de 3 dias. Eu disse: como é que é? É propósito de 3 dias. Eu disse: tá bom, já que você está dizendo que é para orar 3 dias, eu vou orar. Aí eu fui no monte para orar com ele. É um irmão que manca de uma perna, mas gosta muito de orar. Aí quando ele foi orar comigo, ele dobrou o joelho para começar a orar. Ele orava, e eu dizia: 2 horas se passou, Senhor. Ele orava, e eu dizia: 3 horas se passou. Orava, 4 horas se passou. Eu disse: será que não vai dar espaço para que eu ore? Eu levantei, fiquei rondando ali o monte da taquara. Quando eu voltei, ele continuou a orar. Eu disse: não é possível. Aí teve um momento que ele parou de orar, não sabia se ele tinha parado de orar ou estava dormindo ali de joelho. Eu comecei a falar com Deus. Daqui a pouco eu escuto a voz dele dizendo: Senhor, eu estou concordando com essa oração. Eu disse: meu Deus, está acordado? E continuo orando. Parei de orar porque faltou palavras, e ele continuava orando. Não precisou ficar 3 dias. Depois de um longo período de oração, quase 15 horas, ele se levanta e diz: Deus me respondeu, vamos descer, porque a vitória é garantida. Eu olhei e disse: não entendi nada. Eu estou falando que eu estou precisando fazer um exame de vista que custa o valor X, e ele está dizendo que Deus respondeu. Quando eu desço, meu pai olha para mim e disse: Tiago, não sei o que aconteceu, mas o plano de saúde aprovou a cirurgia para você e para seu irmão. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele bateu palma e disse: Deus já respondeu. Deus falou comigo naquele dia: o que eu queria contigo é que você se envolvesse na intimidade. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui hoje, está dizendo: existem momentos na nossa vida em que não cabem 3 pessoas, são apenas 2, é você e Deus. Deus está no
nos levando novamente ao lugar da intimidade. E Ele está dizendo, o homem está dizendo que a família já se perdeu. Não, pela oração eu estou curando as feridas que estavam abertas. O homem está dizendo que você não vai prosseguir. Deus está dizendo, eu disse não, através da oração eu estou fazendo milagres novamente. Deus está falando com alguém aqui nessa quarta-feira e está dizendo, não é hora de parar, não é hora de recuar. Éfeso, levanta a cabeça novamente e pratica as novas obras que eu determinei para a sua vida. Quem pode glorificar? Aleluia, aleluia, aleluia. Não é para parar, não é para recuar, não é. Lembra de quem você é e da onde Deus te tirou. Jesus, quando estava no Getsemane, chegou para os discípulos e disse, ore comigo essa noite, a minha alma estará atormentada até a morte. Jesus sabia que iria morrer. Ele olhou para os seus discípulos e disse, ore comigo. Os discípulos começam a orar, mas dormem. E no momento em que Jesus está no momento de intimidade com Deus, Satanás novamente tenta Jesus. Jesus então começa a perceber que o estresse psicológico toma conta da sua vida. Ele começa a suar, de maneira que ele suava tanto que sangue sai do seu couro cabeludo. O efeito do estresse foi tanto para o homem, que ele olhou para Deus e disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Não dá, passa de mim esse cálice, não dá para continuar. Mas ele se lembra de quem ele era. Quando ele pensa em parar, passa de mim esse cálice, ele olha para além da cruz e vê você, e diz, eu não posso parar, porque daqui a alguns anos tem uma comunidade chamada Mipa. Eu estou olhando para eles e é por essa razão que eu vou prosseguir. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia, aleluia. Você não pode parar, você não pode recuar. Olha para mim, mãe, pai, filho. Se você parar, quem para é a tua casa. Se você parar, quem para são teus filhos. Deus está dizendo, eu te coloquei como coluna na tua casa. Você não pode retroceder em hipótese alguma. Eu te coloquei como coluna. Mas Senhor, está complicado. Não é a tua vontade, é a minha vontade. Você vai até o fim. Você vai até o fim. Aleluia. Paulo outro dia disse, Senhor, sabe por que é que eu não paro nas dificuldades? Porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu não vou recuar, é por isso que eu não vou fracassar agora, mas eu vou prosseguir. Jeremias, por que é que você não para? Jeremias diz, ouvi a voz do Senhor e eu tremi
a palavra do Senhor bateu sobre os meus ossos e disse: prossegue, prossegue. Tem dias que só Deus sabe a aflição que bate no nosso peito, mas Ele está colocando a sua palavra sobre o nosso corpo e está dizendo: já não é mais você, eu estarei andando contigo, eu estarei andando contigo. Quem pode entender isso, levante a mão para o céu. Fique de pé comigo, em nome de Jesus, para nós orarmos. Aleluia, aleluia. Ministério de louvor, ajude-nos. Aleluia. Aleluia. Salmo de número 46. Que salmo complicado de entender, né, gente? Complicado esse salmo, hein? Exatamente quando está entre os versículos de número 3, eu digo uma coisa: eu não consigo entender nada na sabedoria humana. Porque o salmista está dizendo assim: os montes se abalam, as profundezas vão para os meios dos mares, a terra está rachando, está tudo dando errado. Tem gente que acha que está tudo dando errado na vida dele, e está olhando para mim hoje e está dizendo: pregador, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Os montes se abalam, as profundezas vão para os meios dos mares, eu estou sufocado, parece que nada vai dar certo. O salmista estava assim, igual você. O que é que eu faço? Mas ele olha para o alto em meio ao caos e diz: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. Deus está no controle de tudo. Nós não seremos atingidos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá fraco, eu sou a força. Tá abatido, eu sou a tua proteção. Tá complicado, sou eu que te sustento. Essa vida não vai te abalar, não vai te abalar. Continua, Éfeso, continua a preservar esse evangelho. Aquele que está contigo não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. Quantos estão entendendo que não é hora de parar, que não é hora de recuar, que Ele continua nos dando força? Glorifica Ele. Aleluia. Eu preciso terminar, mas eu preciso fazer uma pergunta hoje. Você que não é evangélico ou está afastado da casa do Senhor, Jesus está te convidando para voltar aos braços dele. E se você está entre nós, vem aqui que eu vou orar por você. Alguém que não é evangélico e vai voltar para casa hoje. Se você está entre nós, eu quero estar orando por você hoje. Não sou eu que estou dirigindo a carta, lembre-se,
é o próprio Cristo que está falando contigo. Não é hora de recuar. Aonde está a primeira pessoa? Se você está entre nós, eu não vou me alongar muito. Faz assim com a tua mão que eu quero orar por você. Está entre nós hoje? Se está, vem aqui na frente. Está entre nós? Se está, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Não está? Então que Deus possa te garantir outra oportunidade. Mas a palavra profética que eu deixo nessa noite é: o Senhor está te dando força, o Senhor está te capacitando novamente. E se prepare, porque aquilo que Ele faz sempre é em dobro. Se prepare, porque a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Trabalha, porque aquele que é poderoso para cumprir as suas promessas está segurando na tua mão e está dizendo: avança, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Jesus. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós essa noite, nessa quarta-feira. Domingo nós estaremos aqui de volta para celebrar o Senhor. É o último domingo de maio. Já é esse domingo agora, né? Passou rapidinho. É o último domingo de maio. Todo esse mês de maio está sob a liderança da nossa rede de famílias. E vai ter alguém aqui, convidado por eles, para liberar uma palavra para os nossos corações, para brilhantar esse domingo. Então não deixe de estar conosco. Convide alguém para estar aqui. Convide uma família para estar aqui com a gente, que pode estar precisando de uma palavra, de uma direção, para que as coisas possam ser colocadas no seu devido lugar. Vai ser um prazer estar recebendo as pessoas que você vai trazer aqui no próximo domingo para estar conosco. Amém, queridos? Tem recado aí da Rede de Homens. Amanhã a Rede de Homens está fazendo uma confraternização. Você que é homem aqui da nossa igreja, procure o nosso irmão Diácono Hudson ou os irmãos que compõem a equipe da Rede de Homens com o propósito da nossa igreja. Vai ter uma confraternização bacana, então não deixe de participar, tá bom? Procure os nossos irmãos. Vai ser um tempo muito especial dos homens da nossa igreja, juntos, adorando a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo especial de estarmos aqui reunidos para adorar o teu nome, para louvar o Senhor, para ouvir uma palavra do Senhor. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Meus irmãos, olhem para cá antes de eu impetrar a bênção. Pastora Ingrid Carvalho, vamos orar pela senhora, pastora, pela Fernandinha. Vem cá, pastor, vem com ela, vem com B. Vem cá, pastora Juliana. Pastora Ingrid já está pertinho de dar à luz a mais nova mipeira, que é a Fernandinha. Fernandinha está quase chegando, tá? Daqui a pouco ela está na área. Então nós vamos orar. Deus está preparando tudo, já preparou em nome de Jesus. E em breve, em poucos dias, Fernandinha está na área, né não, pastorzão? Então nós vamos orar. Eu sei que você já está orando, a igreja está orando, a intercessão, a gente lá em casa. Mas nós vamos orar pedindo a Deus. Eu brinco sempre com ela, né? Eu com as irmãs, os antigos que sempre falam assim, que você tem uma boa hora. Então, vamos orar para que seja uma boa hora, um bom momento, para que a Fernandinha venha com saúde, que dê tudo certo, que a boa mão do Senhor esteja lá sob a mão dos médicos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Fernandinha já é amada por nós, já é querida por essa igreja, ela é esperada, Senhor. Nós oramos ao Senhor agora pela Ingrid, oramos pela Fernandinha, para que dê tudo certo, Senhor. Ela venha, Senhor, à luz, ó Deus, a esse mundo, Pai, com muita saúde, que no momento do parto não haja complicações, que a boa mão do Senhor seja sobre a mão de todos os médicos que estão
estarão envolvidos nesse parto. Declaramos, oramos e cremos, ó Deus, que já deu tudo certo, pelo poder que é no nome precioso de Jesus. Que a Fernandinha virá com saúde, será uma profeta do Senhor, uma adoradora de excelência. É a nossa oração no nome de Jesus. E a igreja diz: amém? Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E a igreja